Fala, povo de Deus, estamos aqui começando mais um episódio e hoje temos mais um convidado especial e eu quero convidar vocês a deixar o seu like já, se inscrever no canal e também compartilha aí com o seu irmão, você vai ser muito edificado com o convidado de hoje. Então, pessoal, estamos aqui com o pastor Marcelo Simões. Obrigado por aceitar esse convite. Convite meio em cima da hora, convite meio louco, mas obrigado pelo carinho, por estar aceitando esse convite. Tá conversando um pouquinho, contando um pouquinho da tua história, de forma mais descontraída. Só fique à vontade aqui, deixa Deus te usar. Amém. Fala bastante da tua vida aí, que a gente quer saber bastante. Estamos aqui, pessoal, com o pastor Marcelo Simões, casado com a pastora Anne, formado em gestão de segurança empresarial, teologia livre, pós-graduado também em psicologia social e gestão estratégica de pessoas, empresário sócio-proprietário da Inteligência Serviços e Hammer Segurança Privada. Então, pastor, primeira pergunta que nós temos para você hoje. Quem é o Marcelo Simões depois que tira a capa de super-herói pastor? Quem é o pastor Marcelo Simões? Quem é o Marcelo Simões dentro de casa, como marido, como pai, enfim, como empresário? Bom, hoje, né, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela participação, estar aqui junto com o pessoal. E a primeira coisa que a gente traz dentro da nossa perspectiva de quem a gente é saber que a gente é filho do Senhor, né? Então, eu sou pai mesmo, sou filho, né, sou irmão, sou amigo. E a minha jornada assim de vida foi sempre ter essa simplicidade de viver uma vida sem muita máscara, né, capa, viver Capa de super-herói. de assumir cada lugar que vai um papel, né? Sim. Mas a gente tem que ter essa convicção do que a gente quer da vida, o que a gente almeja aí no nosso futuro, e eu sou essa pessoa simples aí, filho do Senhor, e baseado na construção dos meus valores ali, e eu construo a vida em cima disso. Pastor, aproveitando já, eu não falei metade da tua formação, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da tua formação, quem é o Marcelo Simões formado, né, como podemos dizer como facultativo ainda, né, uma pessoa que estuda bastante ainda. O que o senhor está procurando estudar ainda e qual a sua formação completa aí? Na verdade, eu nunca parei de estudar, assim, eu sempre, quando eu não estou fazendo uma especialização, eu estou fazendo algum curso livre, eu construí essa ideia de estar sempre buscando conhecimento, principalmente na área que eu vivo, que eu opero, né, e que eu movimento dia a dia. Então, a minha carreira teve algumas transições, assim, então eu iniciei a minha jornada desde novo estudando música com meu pai. Então meu pai foi maestro de orquestra. Então, Top. comecei ali a estudar música até 15, 16 anos ali. Nesse mesmo caminho de música, eu fui para as artes marciais, então eu fui levando as duas, né? A arte marcial e a música. Com 15, 16 anos ali, eu me posicionei mais voltado para a área das artes marciais. Então eu fui buscar ali o judô e o jiu-jitsu, que foi as duas artes marciais que eu iniciei desde o início ali da minha infância. Comecei o judô bem novinho mesmo, assim, aquela geração, a nossa geração, na minha época, né? Criança que não parava quieta, os médicos recomendavam fazer bastante atividade física. Então os pais, né, me colocaram ali na primeira escolinha de judô ali, e ali tomei gosto por isso e fui levando essa trajetória dentro das artes marciais. Com 17 para 18 anos eu já estava dando aula, né? Então meu professor, dentro dessa fase da adolescência, que já é falecido hoje, ele me convidou, eu perguntei, né, o que eu preciso fazer para ser professor, né? E ele me chamou para acompanhar ele. Então, dentro dos meus 14 anos ali, até os 17, eu andava com ele, onde ele ia dar aula, eu ia, ele aprendia, ele me colocava para
para puxar os treinos ali, eu fui dedicando ali. E com 17 anos ele falou, olha, agora eu arrumei um lugar aqui para dar aula. A primeira oportunidade que eu tive ali, ele tinha conseguido uma academia para dar aula, só que ele não poderia dar aula essas duas vezes na semana. Sim. Então ele falou, olha, eu vou montar o cronograma de treinamento, você vai dar aula num dia e eu dou aula no outro, e você ali, seu tutor. E eu aprendi ali o jogo do negócio ali, de dar aula em academias e tal, nessa idade. Uhum. Fui ali, comecei essa trajetória, comecei a ganhar dinheiro, aí eu já comecei a desenvolver já com professor, já mais com autonomia, fui buscando as graduações ali para poder dar aula, e dali até os 24, 25 anos foi o que eu fiz, dando aula de judô e jiu-jitsu. Uhum. Tive uma oportunidade na cidade que eu moro, em Minas Gerais, sou mineiro de Ouro Preto, e ali uma professora que montou um centro de treinamento na área de segurança, ela me convidou para poder dar aula de defesa pessoal. Então, ali eu devia ter uns 23 anos, mais ou menos. Eu comecei a dar aula de defesa pessoal, não conhecia nada de segurança, e ali estava iniciando a faculdade de educação física, que a minha primeiro ponto ali era, vou fazer educação física. E aí comecei a dar aula de defesa pessoal nessa trajetória ali. E eu pedi para ela, olha, eu queria entender mais sobre segurança. E aí ela falou, olha, então vou te colocar no curso de vigilante para que você entenda toda a dinâmica. Aí eu peguei e fiz o curso. Dei aula e fiz o curso também. Ali foi o primeiro contato assim para entender com profundidade a segurança privada. E nessa transição de faculdade de educação física, a faculdade que eu estava fazendo em Belo Horizonte, eu já estava em Belo Horizonte, lançou a primeira turma de gestão de segurança privada. E aí eu decidi trancar a faculdade de educação física e ir para a área de segurança privada. Me apaixonei nessa área. E ali comecei uma nova carreira. Retomou. Depois disso aí, comecei a trabalhar na área, dar mais aulas, dar mais dentro de um centro de treinamento. Trabalhei em algumas escolas de formação, dando aula de defesa pessoal e também outras matérias por causa da faculdade, mas continuei ali com judô, jiu-jitsu, assim, sabe aquela coisa do aula de judô, do aula de jiu-jitsu, trabalho na segurança. Eu fui levando daquele jeito, né? Família, pai, filho nascendo, né? Esposa grávida, toda essa jornada, academia, que aí a gente já tinha alguns lugares para dar aula. E quando eu terminei a minha faculdade, que aí veio as oportunidades para trabalhar como gestor em empresas. Aí eu tive que meio que colocar ali as artes marciais de lado. E aí fui para uma área de trocar o kimono pelo terno. O terno. Tive que abrir mão, né? Isso. E aí construí a minha carreira ali nessa área, como gestor, atuando em alguma empresa, continuando dando aula na escola de formação de vigilante, mas com já um leque de matéria muito mais amplo, por causa eu comecei com defesa pessoal, mas hoje devo ter ali umas 15 matérias que eu estou autorizado pelo policial para ministrar, dediquei a minha vida àquilo ali, já não estava mexendo mais com a música e fiquei nessa... Já trocou totalmente. Abandonei, e aí, então, quando eu comecei a trabalhar nessa área de segurança, comecei a dar aula ali, e tudo inventando, estudando, né? Fiz a faculdade de gestão, dali já fui para gestão de segurança, porque eu terminei a gestão de segurança empresarial. Aí eu já fiz uma pós, né, em gestão estratégica de pessoas, aí já emendei com psicologia social, master coach, fiz terapia cognitiva comportamental, terapia ocupacional saúde, andragogia, fui sempre estudando e buscando ali para poder... Eu sempre gostei de aprender, principalmente nessa área mesmo de humanos. Aí comecei as primeiras palestras em empresas, né, dando treinamento corporativo. Aí
dentro teve um gap assim que a gente foi para a Itália, ficou um período na Itália. Esse professor meu, que foi meu professor por muitos anos, ele faleceu e a gente acabou fazendo um negócio ali, comprando a academia que era dele, e aí eu fiquei administrando a academia por um período, aí depois decidi vender a academia, aí né, a gente foi para a Europa, voltou, aí que eu vim para Florianópolis, né? Decidimos vir aqui, e aqui foi começar uma jornada de novo, assim, de trajetória, já dava poucas aulas de defesa pessoal, o judô jiu-jitsu eu já não estava dando aula mais, apesar que aqui, quando eu vim para Florianópolis, eu comecei com o judô e o jiu-jitsu, mas aí depois de 2012 eu fui trabalhar numa empresa aqui como gestor, então já não atuava mais nessa área. 2020, 2014, 2014 para 2015, eu decidi abrir a empresa, que é a inteligência treinamento e desenvolvimento. Hoje virou inteligência serviço, que a gente tem um leque de atividades, né, que vai a parte de limpeza, zedoria, portaria, segurança eletrônica, a gente trabalha com instalação de câmeras e tudo, a parte nessa área também, né? E em 2023, a gente decidiu, com mais sócios, né, abrir a Hammer Segurança e atuar nessa área de segurança. Então, a minha vida teve toda essa transição. A minha conversão foi em 2004 para 2005, então aproximadamente 20 anos ou mais ali, a minha conversão, quando a minha esposa veio de um berço cristão, mas estava fora, assim, na vida com Deus, minha família católica, mas quando eu fui morar em Belo Horizonte, na capital, ali eu conheci esse mundo cristão, evangélico, e no interior de Minas eu não tinha noção de nada. Então o convívio ali com as pessoas teve essa mudança. Aproveitando o gancho que o senhor falou da sua vida cristã, como é que começou o teu chamado? Assim? Como é que tu entendeu? Cara, Deus me chamou para pastorear. Da tua conversão até esse ponto que tu falou, cara, Deus me chamou para pastorear. Conta um pouquinho para nós como conheceu a pastora e deu esse chamado aí na tua vida. Como eu falei, a minha esposa, ela cresceu no lar cristão. Então, eu conheci ela fora da igreja. A gente conheceu, começou a namorar, e aí eu estava em Belo Horizonte estudando ali, a gente começou a nos relacionar e decidimos construir a família, né? Então ali a gente começou a viver junto. Alguns anos depois ali, 2 anos, ela ficou grávida do nosso filho, do Ian. E antes disso eu tive um relacionamento anterior com uma namorada, ficou grávida, né? Então eu não casei com ela, então eu só assumi a paternidade ali desde do início do nascimento ali. E aí com a Anne, quando eu fui para Belo Horizonte, o posto de serviço que eu fui trabalhar, eu era o único que não era cristão. Então foi o primeiro contato, assim, já tinha algumas pessoas que pregaram o evangelho assim, mas não ao ponto de eu parar para querer entender e tal. E ali a minha esposa, ela já conhecia, mas não vivia mais, né? Eu não sabia disso, nunca comentou. Mas eu conheci nesse posto de serviço que eu trabalhava, aí eu acabei fazendo amizade com um dos colegas de trabalho ali, e cristão, e ali comecei a primeiros contatos ali com ele e com um outro vigilante que estava lá também. Eles eram vigilantes ali, de uma empresa, a gente prestava serviço para a Universidade Federal. A gente trabalhava na rádio da Universidade Federal de Minas Gerais, um posto novo. Eu estava na faculdade já, né? E ali esse amigo me convidou para um grupo de convívio. Entendeu? Então, chamamos de resgate. Aqui chama resgate, mas lá em Minas é grupo de convívio. Tem uma igreja, agora eu não me lembro, aqui é convívio também. E assim, totalmente diferente, né? Do que eu estava acostumado. Né? O grupo de convívio
social que eu tinha era um grupo de amigos que bebia churrasco, fazia festa, né? Sim. Eu nunca fui de beber, né, exageradamente por causa das artes marciais, né? E não tinha essa questão, eu bebo socialmente, não. Era raridade um dia que eu parava com os amigos assim que bebia, não tinha essa cultura assim igual tem gente todo final de semana bebendo e tal. Então, isso para mim não foi uma dificuldade quando me converti, assim, a não beber mais. E esse grupo de convívio, o relacionamento social totalmente diferente, né? Está acostumado com a realidade ali, as pessoas são mais família, mais falando sobre família, falando sobre mudança de vida, sobre projetos familiares. Não, ali me despertou interesse, porque eu gosto de aprender, eu gosto de estudar, eu gosto. Né? E ali quando começou a primeira experiências ali nos convívios, eu quis conhecer a igreja evangélica. E aí onde eu fui a primeira vez para a igreja Batista de Contagem, que o presidente da igreja, um dos fundadores era o pastor Antônio Cirilo, né, famoso aí, quem conhece. Ele era o pastor que foi ali a presidente e fundador, junto com outros pastores, a igreja gigantesca, assim, de Montpoli, sei lá, 2.000 membros, né? Diferente daqui, né? É raro ter uma igreja aqui nessa região com essa quantidade de gente, mas lá era lá culto de manhã, de tarde, de noite, uma estrutura aí. Eu comecei a envolver nesse meio. Não passava pela minha cabeça, né? Chamado de pastor, ali eu só queria minha conversão e ali mudança de vida. Aí você começa a ter experiência com Deus. Foi algo fantástico, assim. Eu comecei a estudar muito. Então eu queria muito, aí eu comecei a ler muita Bíblia, livros, tudo quanto é livro que tinha, né? Já era cultura não tinha internet, não tinha internet. Então na minha época, né, 20 anos atrás, você não tinha a internet de escada, eu não tinha nem em casa, porque eu tinha que ir para a faculdade e usar o computador da faculdade, nem em casa eu tinha computador, né? Então a gente tinha que estudar na biblioteca pública, né, ou na biblioteca da escola. Então você ia para a escola, tirava xerox e tal. Sim. Então o mundo dos livros ali começou, eu comecei o dinheiro que sobrava, eu investi em livro. Então eu comprei livro de tudo quanto é coisa assim, no mundo cristão, eu queria saber, e comecei a ler, estudar sobre simbologias, os símbolos e tal, dediquei minha vida ali. Para mim foi muito fantástico, assim. E querendo mais de Deus e tal, e aí começou as experiências, mas o chamado, assim, cair a ficha, assim, foi quando eu cheguei aqui em Florianópolis. Aqui foi, assim, algo que marcou na minha vida. Eu tinha uma caminhada cristã, então, né, que já estava ali 5, 6 anos de conversão quando eu vim para cá, aproximadamente 5 anos. Então, estava com 30, 31 anos que eu cheguei aqui em Florianópolis, vai fazer aqui 15 anos. Eu estava com 31, 32. Então, eu devia ter ali, um pouco aqui, né? Não vou fazer conta, mas 5 anos de conversão. Né? Uma igreja grande. Então, quando a gente ficou na Itália e voltou para cá, eu tive uma experiência na igreja pequena na minha cidade, onde eu fiquei ali aproximadamente 6 meses, tendo um amigo, que foi algo assim que esse zelo mais próximo, de se sair para uma igreja com uma dimensão muito maior, apesar que tinha o grupo de convívio, e tinha um pastor, que é o pastor Jorge, que é um queridão, assim, foi um homem muito importante na minha vida espiritual, dentro da minha família mesmo, que acompanhou a gente perto mesmo, um cara sensacional. Mas junto com esses amigos, quando eu fui numa igreja pequena, ali eu comecei a ter novas experiências. Né? Ali eu fui entender sobre libertação, eu fui entender sobre jejum, eu fui saber o que é ir para o monte orar mesmo, o que é ir lá e buscar, vão lá, que o negócio, então, e eu queria essa sede de querer viver aquilo ali, né? Mais intenso, né? Isso aí é fantástico, né? Porque quando você começa ali a entrar nesse mundo e conectar com pessoas, né? A minha esposa foi muito mais tranquilo, porque ela viu eu querendo sede de Deus,
Então, ela cresceu no mundo cristão, viu assim, meu marido para ir para a igreja, ela foi na onda, né? Ela amava isso, né? Então, ela retornar, ela não foi nenhum empecilho, né? Porque eu já tenho histórias assim, de que a mulher foi cristã, o homem se converte, mas a mulher, não quero mais isso, quer isso. Pelo contrário, sim, né? Quando eu falei assim, é isso que eu quero, ela falou assim, tô junto. Tô junto. Ela sempre era isso assim, que eu queria. Né? Ela estava afastada, mas ela ama, né? Então, ela nunca colocou assim, não quero ir para a igreja, não quero saber de Deus. Então, o filho pródigo nunca esqueceu da casa do pai. Né? Ela simplesmente mudou o estilo de vida social e ela, né? Então foi assim, o nascimento do meu filho, né? Que tem 19 anos agora, né? Vai fazer 20. E já quando ele nasceu, já era convertido. Então ele já cresceu lá cristão. Ali outra perspectiva, mudança de vida, estilo. Quando eu cheguei aqui, aí veio essa questão ali Deus usou uma profeta que não me conhecia e ela toda a trajetória da minha vida, o que eu estou vivendo hoje, Deus revelou para ela. E ela falou isso no primeiro dia que eu fui na igreja. Ela não me conhecia, foi convidada para pregar aqui no sul da ilha, aqui, né? E ali Deus revelou para ela a minha vida. E eu lembro como se fosse hoje, né? Ela me apresentou assim, ela foi entregar a palavra, me apresentou para o pessoal da igreja e falou assim, alguém conhece esse rapaz aqui, né? Estava com 31 anos, 32 anos. Ninguém conhecia, porque só veio eu, minha esposa e a minha filha. Eu, minha esposa e meu filho. Né? Minha filha estava em Minas. Minha esposa e meu filho viemos para cá. Então ninguém conhecia. Eu vim aqui através de um conhecido, um amigo. Então ninguém conhecia. Esse amigo também não é cristão, não estava na igreja. E ela falou assim, ali foi o primeiro start. Assim, ela falou assim, olha, ele é pastor. Deus mostrou para mim que ele é pastor. Deus mostrou para mim que ele vai ser empresário. Nossa. Eu não tinha empresa na época. Sim. Deus mostrou. Eu já tinha empresa assim lá em Minas, mas não aqui. Aqui eu vim para casa. Eu tinha vendido a academia, vim para trabalhar, para CLT. Sim. Não pensei em montar negócio. Mas ela falou assim, ó, Deus mostrou para mim que ele é empresário e ele vai ser um dos maiores empresários, né, no ramo dele. As pessoas mais, ela falou assim, ó, ele vai ser um dos homens mais conhecidos na área dele, aqui na nossa região. As pessoas vão conhecer ele. E Deus, é bom ouvir, né? É bom ouvir. Imagina assim, mas você, imagina, Watson, você escutando isso há 15 anos atrás, não tinha a perspectiva de que eu tinha hoje. Sim. Não, o que você fala assim? Amém, né? Amém, recebo. Recebo. Eu não cria essa expectativa ali. Eu estava iniciando a minha jornada aqui, buscando um emprego. Né? E aí, ela falou assim, através da vida dele, a vida de muitas pessoas vão ser transformadas. Né? Então, assim, e aí ela deu instruções específicas, que aí que eu vejo que a profecia de Deus é muito importante quando Deus usa uma profeta. E essas orientações específicas norteou minha vida aqui. Entendeu? Ali, quando as coisas estavam difíceis, numa jornada assim, e agora, o que eu vou fazer? Eu lembrava da direção específica. Então, duas coisas que ela falou muito importante para mim, que toda vez que vem essa insegurança, eu lembro dessa palavra e vou ser perseverante. Primeiro, ela falou assim, olha, vai chegar a oportunidade para você sair daqui. Entendeu? E não aceita, rejeita que Deus quer você aqui. E no momento mais difícil de escassez mesmo, de necessidade que a gente estava vivendo, né, aqui, veio uma proposta para mim ir embora, para ganhar muito bem. Sim. Né? E aí, quando eu escutei essa entrevista de emprego, eu estava no ônibus voltando para casa, veio a mensagem, pô, a profeta falou para mim não ficar. Mas uma proposta de emprego muito boa, próximo, porque não era aqui em Floripa, mas era em Blumenau. Muito boa a proposta, no cenário que eu estava vivendo. Sim. Aquilo ali. E no ônibus eu falei assim, Senhor, se é de ti mesmo, coloca alegria no coração da minha esposa. Porque quando eu chegar em casa, porque a maior preocupação da gente como pai, marido, é com a família.
Então, assim, a gente estava vivendo uma situação difícil financeiramente. E aí eu falei assim, se é de ti mesmo, essa vaga de emprego, coloca alegria no coração da minha esposa. Eu aprendi o conceito de unidade. Quando tu casa, entrega a tua vida para Cristo, os dois se tornam uma só carne. Então, a conexão ela não pode ser dividida, né? Não. Então, eu falei assim, Deus, coloca alegria no coração da minha esposa. Quando eu trouxer a notícia para ela. Quando eu falei assim, olha, proposta de emprego e tal, vamos ganhar, na época, assim, era R$ 3.500, pô, R$ 3.500 hoje já é bom, né? Hoje é Mas bom, naquela época era muita grana. Né? Assim, ainda era um bom salário, ótimo salário. Sim. E aí, ela falou assim, mas Deus não mandou a gente ficar aqui? Nossa. Eu falei assim, era só isso que eu precisava escolher, eu não vou aceitar a proposta. Né? E aí, alguns meses depois, eu fui para a vaga de emprego do cara que ia me contratar para ir para fora. Olha o que Deus fez. A pessoa que me fez a proposta para ir para fora saiu da empresa e eu fui para o lugar dele. É bom ouvir isso aí, porque para as pessoas que estão vendo, que estão ouvindo isso, essa história, ela vai edificar muito, porque a profecia, ela não é só para a vida de um pastor. Ela é para a vida. Deus, ele não chamou as pessoas para ficarem sentadas no banco. Cada um tem um chamado específico, e a profecia, olha como a profecia veio para ti. E essa profecia, o mais interessante é que ela te moveu, ela te orientou. Sim. E a profecia é para isso. Sim, te norteia suas decisões. Exato. E a profecia, ela tem que te mover a te mover nesse sentido. Sim. Porque se a profecia ela não te move, de que serviu você ouvir a profecia? E aí uma coisa que eu sempre falo, né, e às vezes prego e falo sobre isso, né, sobre todas as promessas de Deus que são condicionais. Né? As promessas de Deus, elas são condicionais. Então, quando Deus dá uma diretriz, ele está dando uma condição. Então, qual foi a condição? Olha, eu vou fazer isso na tua vida, mas tu não pode sair daqui. Tu não pode sair daqui. Exatamente. Olha a condição. Né? Então, essa foi a primeira condição que ela deu. E uma das coisas que trouxe muita força em todos os momentos que eu pensei em desistir, ela falou assim, não vai ser fácil, persevera. Então, toda vez que vem a crise, que vem a dificuldade, que vem, né, a tempestade ali, eu lembro dessa palavra até hoje, persevera. Não vai ser fácil, persevera. A profecia te moveu. Isso é a estrutura, né, de princípios que te faz refletir nos momentos que você tem que tomar decisão. Momento difícil de tomar decisão, você tem que tomar decisão. E aí você tem que estar alicerçado nos princípios e nas palavras e na direção. É igual o GPS, né? Para que lado que eu vou? Tá, mas o GPS está apontando para cá. Então é aqui. Mas esse caminho aqui é um caminho cheio de buraco, tá? Mas deixei de saber. Eu vou chegar lá se eu continuar nesse caminho. Mas tem uma rota alternativa, tá? Mas eu não sei para onde que é essa rota. Então, estou criando aqui a analogia para a pessoa entender, né? Sim. Porque ele fala assim, mas tá muito difícil. Aí fala assim, mas será que eu estou no caminho certo? Não, mas eu tenho uma palavra aqui que vai ser difícil, que eu preciso perseverar. Então, a perseverança, na essência simples dela, é você ir até o fim, pô. Se apegar nessa promessa, né? Se apegar naquela orientação, né? E eu sempre converso com o apóstolo, eu falo que Abraão, quando a gente vê os homens de Deus, a gente vê que a maturidade de cada um deles, né? Abraão ouvia a orientação de Deus e ia. Moisés perguntava por quê. Então a gente vê a maturidade de cada um. Moisés, mas por que eu? Porque eu? Cara, faz, pô. E Deus tratando, mas Deus trata de forma singular com cada um, exatamente, né? Exatamente. Cada um no seu entendimento, né? Cada um na sua maturidade. É assim que eu quero te usar. E Deus teve paciência com Moisés e foi até o fim. Legal. E o legal de tudo isso é você ver isso se concretizando na tua vida, né? Assim, mas aí a questão de ser pastor, né? Que ela trouxe ali, onde veio essa questão. Um dia, eu falo que eu já vivi muita coisa assim, louca, né? Muita coisa louca, assim.
Um dia num culto, um amigo, esse amigo que eu conhecia, assim, igreja pequenininha em Minas, ele era um homem na época, você não vai lembrar dos pacotes de 1000 mensagens que tinha a Vivo, TIM, você comprava um pacote que era tudo mensagem, né? Sim. Era tudo mensagem MSN, né? Comprava um Então, pacote você por comprava mensagem. pacote de mensagem. Então, o que ele fazia? Ele ia orar, buscar a Deus, ele comprava esse pacote de mensagem, olha que loucura. E aí ele pegava assim o nome das pessoas e ia orar pelas pessoas. E aí Deus trazia algo para ele e ia mandar mensagem para cada pessoa todos os dias. Ele fazia isso todo dia com uma lista de pessoas. Então ele era assim, eu falava assim, Alisson, eu vou pedir um amigo para orar por ti. E eu falei assim, eu vou só mandar seu telefone para ele. Aí eu mandava seu contato para ele, anota o telefone aí do Alisson. Tá bom. Ele vai orar, Deus vai trazer algo para ti e ele vai mandar mensagem para ti. Ele fazia isso. Nossa. Né? E ele fez isso com Essa vários é amigos, assim, Nessa época foi muito... E aí, eu lembro como se fosse de manhã cedo, né? Eu já tinha essa profeta tinha dado a palavra que eu ia ser pastor, mas aí aquela coisa assim, não cai a ficha, tu vai seguir na vida, né? Porque vai acontecer, o momento vai acontecer, né? Existe um momento. Aí você, o momento de Deus, em partes. Que lembra que eu falei? As promessas de Deus que são condicionais na nossa vida, né? Então, quando esse Fernando, esse amigo, ele mandou a mensagem de manhã cedo, ele colocou assim, nessa terça-feira, Deus te dará um sinal, né? Confirmando as promessas que ele tem sobre a tua vida e tal. É uma mensagem assim, e aí ficou assim uma mensagem um pouco, não em dúvida, mas eu sempre quero saber mais, né? Detalhes, né? E eu entrei em contato com ele e falei, Fernando, me explica mais essa palavra. E ele falou assim, Marcelo, amanhã a gente conversa. Ele não quis explicar, entendeu? Curioso. Porque assim, ele falou assim, olha, Deus falou que naquela terça-feira, Deus ia dar um sinal para mim. E aí ele coloca assim na mensagem que eu lembro, não discutiremos a forma de Deus trabalhar, mas estamos juntos. Por quê? Porque ele vinha de uma outra denominação e eu estava em outra denominação. Então, existe essa questão assim, peraí, minha igreja está certa, é a sua não. Então, isso aí era algo que ele estava buscando para que Deus tocasse no meu coração, para ficar na mesma igreja da denominação dele. E Deus revelou para ele, falou assim, olha, é ali que eu quero que ele fica, é ali que eu vou abençoar a vida dele, é ali que eu vou fazer dele ali o que eu quero, então deixa ele. Então por isso que ele colocou a mensagem. Não desconstruiremos a forma de Deus trabalhar. Né? Que ali Deus estava ensinando algo para ele, quebrando essa ideia de que só existe um ministério, que não, entendeu? Aquela ideia de placa, né? Sim. Deus estava ensinando muito para ele, assim. E aí eu fui para o culto, nesse culto tinha mais um profeta pregando, né? E aí ele estava entregando, orando pelas pessoas ali, gente sendo curada, mais para pessoa em cura, né? Eu estava ali no culto, já envolvido na igreja, era diácono, eu e minha esposa. Uhum. A gente já era um diácono na igreja. Quando estava terminando o culto, assim, o Espírito Santo assim, ó, vai ali, pega a tua esposa e vai no profeta. Foi muito nítido assim. E tinha um pessoal, assim, na fila, né? Em oração e tal, e algumas pessoas. Aí eu fui com a minha esposa assim, a gente precisa ir lá, Deus mandou a gente lá. Ela, tá, mas pra quê? Tá orando? As pessoas estão enfermas, sabe aquela coisa assim? As pessoas. Aí eu falei assim, não sei, eu só sei que Deus mandou a gente ir lá. E algumas pessoas perguntavam assim, mas o que vocês estão fazendo nessa vila aí, né? Que a gente, ainda mais porque a gente era da parte de liderança ali, né? Então a gente estava com liderança, trabalhando e na liderança. Assim, pô, né? Aí quando eu cheguei de frente pro profeta, ele estendeu a mão e falou assim, tudo bem, pastor? Nossa. Falou desse jeito. Aí eu peguei assim, sabe quando você... Como diz assim, eu não sou pastor, como é que tá me chamando de pastor? Eu fiz assim, tudo bem? Aí ele virou para mim e falou assim, você não entendeu, né? Aí eu falei assim,
Não entendi. Aí ele foi Ensinou. e falou assim, olha o que ele fez. Ele virou pro pastor da igreja e falou assim, me empresta o óleo. Nossa. Aí o pastor pegou o óleo, pegou ele foi e colocou os dedos assim no óleo e escreveu na minha testa assim, PR. O pastor. Aí, cara, quando ele escreveu PR, ele escreveu assim, PR. Sabe, escreveu com óleo e falou. Aí eu lembrei da mensagem. Ali, fui tocado por Deus. Assim, ó, tu é pastor, Deus mostrou pra mim. Tá? E aí, esse amigo, no outro dia, nem ia vontade de ligar pro amigo depois que acaba o culto, né? Já era tarde, né? No outro dia liguei e falei, Fernando, não sei o que e tal. Aí ele falou assim, conta a benção aí. Aí eu falei assim, aconteceu isso. Deus, ele falou assim, aí foi muito forte, assim, porque ele falou assim, Deus mostrou pra mim que tu ia ser pastor. E era para eu te falar que você é pastor. Só que eu pedi a Deus para usar outro profeta por causa da nossa intimidade. Sim, muito inteligente. E aí Deus mostrou, fez assim, hoje eu vou revelar para ele. É muito forte isso, né? Ele falou assim, por causa da nossa intimidade, eu pedi a Deus que usasse outro profeta. Aí Deus naquele dia, então eu tive aquela palavra ali. E assim, e ali foi a minha jornada, continuei e tal. Aí você passa por desafios na igreja, né? De frustração de pessoas e tal. E pessoas que às vezes falam assim, você não vai ser pastor, sabe, o Alisson vai ser pastor. E eu nunca fui assim disso deixar me abalar, mas fui levando. E a confirmação de pastor foi com o apóstolo. Porque a gente foi fazer um podcast, ele e o pastor Oséias. E o pastor Oséias não pôde nesse dia, foi nós dois para a rádio. Sim. Eu acho que ele me mostrou esse vídeo da rádio, tá? Em meio da pandemia, assim. Em meio da pandemia, a gente fez esse nós dois ali, coisa aí, no final ele falou assim, tu quer ser pastor? Deus mostrou para mim. Que era para te ungir, assim. Eu não sei se eu conversei com ele até para falar tudo isso, né? Porque eu falei assim, não, eu quero. Né? Eu tenho a palavra de Deus, mas eu preciso falar em casa, conversar com a minha esposa, né? E aí, o legal, assim, que quando ele me falou isso, eu não coloquei Deus à prova, mas eu falei assim, seria bom se alguém confirmasse isso, né? Mais um sinalzinho. Seria bom se alguém validasse isso, né, que o apóstolo falou, até porque ali eu não estava firme em ministério nenhum, eu estava no pandemia ali, mas sempre tendo a minha vida com Deus e tal. Mas eu falei assim, mas para ser pastor tem que estar envolvido, tem que estar na igreja, tem que estar... E eu não estava naquele momento assim, firme, trabalhando na igreja, ia na igreja, tudo, mas não dentro do meio envolvimento, e qual que era a cultura que eu tinha mental. O ministério vai reconhecer ali o pastor para quem está envolvido e tal, e Deus, o apóstolo falou assim, olha, independente se tal não, o óleo precisa ser derramado sobre a cabeça dele. O apóstolo tem essas coisas muito loucas. Né? Muito louco, assim, foi muito forte. E aí o que aconteceu? Eu fui convidado por um outro pastor amigo para pegar na igreja dele, e ali Deus deu mais uma confirmação. Porque quando pregar, ele falou assim, eu estou apresentando aqui o Marcelo, tal, mas o Marcelo é pastor. Falou desse jeito. E ele precisa ser consagrado. Inclusive, se ele quiser, nós vamos consagrar ele aqui na nossa igreja, mesmo que ele não seja membro. Olha que loucura. E aí eu falei com ele assim, não, amém, isso é de Deus o que tu está falando, mas eu não posso ser aqui porque eu já tenho um pastor que falou que Deus vai usar. Mas eu fui muito usado porque tu trouxe uma confirmação. E aí eu tive uma terceira confirmação, que foi um outro apóstolo, um amigo também, que a gente estava conversando e ele falou assim, olha, tu precisa ser consagrado pastor. Urgente. E aí veio a pandemia, veio a situação, daquela situação, afastamento, isolamento. E no aniversário da igreja, né, o apóstolo me deu esse privilégio aí
de, de fazer parte, né, do grupo do pastor, de pastores da Casa da Oração, que hoje é Open Church. Open Church, né, igreja que eu amo muito. Apesar que a gente mora muito longe, mas eu já me sinto da casa mesmo e amo esse ministério. E aí estamos aí. Pô, a gente precisa de ti, cara. A gente precisa de ti. É muito bom conversar contigo. Tem muito conhecimento para passar pra gente. E como é que o senhor faz também para conciliar tudo isso? Pastorado, paternidade, a vida cônjuge, trabalho, que o senhor é empresário, né? Sim. Como é que faz para conciliar tudo? Hoje eu falo, até quinta-feira eu trouxe justamente a palavra, o pastor me deu a oportunidade para pregar, eu fui lá para participar do culto e você hoje eu tô aqui Ele faz. E aí eu até trouxe essa situação, porque a nossa vida, nós temos 24 horas por dia, ninguém tem mais, nem tem menos. Então é a gestão das nossas tarefas que faz aquilo que a gente dá prioridade. Então hoje eu não estou envolvido diretamente no ministério, né, de estar trabalhando dentro da igreja por causa da empresa, né, mas a gente não deixa de orientar pessoas, cuidar de pessoas, né? Então eu procuro abrir mão do entretenimento, né, do lazer momentâneo para dedicar essas coisas. Eu consigo estudar porque eu não fico na TV, né, não é essa algo que às vezes que as pessoas falam assim, a questão de sendo religioso. Não, mas tem mais de 20 anos que eu não vejo TV. Eu também então, não perco esse tempo. Por isso, eu leio muito, né? Então eu consigo organizar minha vida. A empresa, se você faz uma boa gestão, você muitas vezes não precisa ser o executor. Então, tu delega, tem uma equipe estruturada que faz um bom trabalho. Então, a gente tem uma equipe, a turma que trabalha com a gente, o pessoal da nossa equipe é uma pessoa que não, são pessoas que não precisam de controle, são pessoas que você faz o acompanhamento, tem autonomia, são excelentes profissionais. Eu posso dizer de todos os funcionários que a gente tem, sem exceção, né? Todos têm autonomia. Então a gente consegue fazer uma gestão mais que não precisa de tal acompanhamento presente o tempo todo, né? A minha esposa hoje ela está junto comigo no trabalho, então a gente está sempre junto. Né? Quando a gente não está, o filho está construindo a vida dele, tem ali, né? Vive a vida dele. Quando ele precisa, pede socorro, ele corre, então a gente está sempre atento, né? Mas hoje com 19 anos trabalhando, a gente se vê pouco. Né? Mas aquela coisa, né? Filho, né? Então quando eu preciso de socorro, ele vem para os braços do pai e da mãe, né? Eu também peço socorro ao meu pai. Mas não temos aquele convívio de estar junto mais, porque ele tem uma vida independente, e a gente ensinou e criou desde novo a ter uma vida independente. Meu filho é um filho, né? Ele não é filho único, né? Porque a minha filha, eu tenho uma filha, mas ele viveu sozinho, né, com a gente, mas a gente construiu a independência muito cedo. Sim. Então ele se vira, entendeu? Ele se vira, trabalha, faz as coisas dele, entendeu? Tem a vida dele ali. Lógico que sempre aperta, corre, mas ele não é dependente da gente, né? Então, sim. E 19 anos... todo mundo precisa de ajuda, né, independente da idade. E eu acho uma coisa que eu fui muito estimulado como pelos meus pais, e eu procurei estimular isso nos meus filhos também, construa a tua vida. Não seja dependente de pai e de mãe. Construa a tua vida, a tua carreira, segue seu caminho, né? Então, assim, tanto a minha filha hoje que é casada, tem meu neto, tem a família dela muito bem estruturada, se converteu, aceitou o Senhor Jesus. Então, e nova, e o meu filho que está construindo a jornada dele, entendeu? Então, não é de ficar em casa, ficar ali, ficar acompanhando o pai, vai construir tua vida, né? Então, eu estimulei isso, né? A gente tem uma vida de carreira, estruturar, investir. Eu cresci isso com meus pais, não ser dependente, né? Vai construir tua vida, constrói tua carreira,
teu negócio e vai para frente. Eu sempre falo assim, ó, filhos que saem de casa cedo. A gente fala assim, mas aquele filho que sai, não sei com que idade você saiu de casa. Eu saí tarde até. Saí com 20, por aí 21. Né? Então, essa geração, você não tá saindo 20, quem saiu com 20, 21 saiu cedo. Porque hoje tem gente com 30 anos que ainda tá na casa dos pais. Claro. Mas eu assim, eu tô falando de sair de casa, não morar junto com os pais, mas construir uma vida independente. Ah, sim. Aí então, já assim, eu falo assim, todas as pessoas que vão, igual eu fui para Belo Horizonte para estudar, então acabei tendo que morar fora. Fui estudar, né? Fui fazer faculdade, 100 quilômetros da minha cidade, interior de Minas, da capital é 100 quilômetros. Então fui sair de casa para estudar. E aí eu trago justamente isso, né? É como tudo está na aplicação da Bíblia. Você sair com a aprovação dos pais e você sair com a permissão dos pais. É duas coisas distintas. Sair com a aprovação e sair com a permissão. A saída com a aprovação, tu vai sair de casa, mas você tem apoio, tem relacionamento e tem conexão com teus pais. Porque os pais aprovam. Vai. Né? Os pais estão enviando. Mas doeu um pouquinho quando saiu? Não doeu, por quê? Vou dizer que não doeu. Porque eu sempre fui aprovado dos meus pais. Quando eu decidi sair. Então, quando você tem uma estrutura familiar muito boa, que é o que eu tive, sim, e quando eu decidi sair, todos os momentos difíceis da minha vida fora de casa, os meus pais estavam juntos. Por que você acha que aconteceu isso? É que é diferente de mim, entendeu? Então, eu vou te falar por que aconteceu isso. Não perdi a conexão. Sim. E aí tu tem os pais, uma coisa que os filhos que os filhos têm que aprender é, eu tenho que ser humilde para falar assim, preciso de ajuda, preciso de orientação, apesar que eu tenho, né, hoje eu não tenho meu pai, minha mãe está numa situação de problema de saúde também, que não consegue mais instruir minha vida com 47 anos. Mas até alguns 3, 4 anos, 5 anos atrás, eu ainda, olha, e aí? Você pode me aconselhar nisso? Eu preciso tomar essa decisão. Então, os momentos difíceis da minha vida, as dificuldades que eu passei foi porque eu tive um pouco de orgulho e não pedi ajuda. Mas eles estavam sempre dispostos a ajudar. Não para, fiz besteira, o papai e mamãe vai acolher. Não. Porque meu pai e minha mãe sempre foi objetivo. Ó, você arrumou encrenca, é assim que você vai sair. Não é eu vou te tirar dela. É assim que você vai sair. Eu lembro que a primeira dívida que eu tive, eu corri para minha mãe. Eu estou assim, estou endividado, não sei o quê. Minha mãe falou assim, tá, você está endividado? Então eu vou te ensinar uma coisa. Eu achei que ela ia pagar a minha conta, né? Ela falou assim, vou te ensinar a fazer renda extra. Você está trabalhando? Tá. Arruma uma renda extra. Esse dinheiro você direciona para pagar suas contas. Foi aí que eu aprendi que, como brasileiro, você não pode ter uma fonte só de renda. Entendeu? Eu não soube responder porque para mim foi diferente. Não fui criado pela minha avó, não fui criado com os meus pais. Então, mas a minha avó também sempre me ensinou, cara, desde cedo ser muito independente, cara, vai atrás. Só que quando tu falou da permissão, a permissão e a aprovação. A minha avó, ela não queria que eu saísse, né? Eu acho que por um lado, porque ela contava comigo, e por outro lado é que, tipo, eu sou o primogênito dos netos, e ela tinha aquele carinho por mim, e eu era o companheiro dela, ela falou, cara, a avó tá triste, mas é o que tu quer, vai lá. Se tu precisar, a avó tá aqui. Mas ainda foi aprovação, sabe por quê? Porque quando eu falo de permissão, existe uma quebra no relacionamento. Sim. O que é essa permissão? Olha, eu vou sair de casa, ver minha vida e tal, e eu não quero viver mais com vocês. O pai fala assim, olha, eu não queria que vocês fizessem isso, mas geralmente os filhos que saem de casa sem a aprovação, sai quebrando a conexão, o relacionamento. Entendi. E aí, imagina só, é impossível você não passar dificuldade quando você está construindo uma vida novo. Tu vai passar dificuldade. E aí é a diferença de quando você tem apoio
e quando você não tem. Isso aí não falta. Então, todo indivíduo que saiu de casa sem apoio dos pais se lascaram, sofreram muito mais, tiveram muito mais dificuldade do que aqueles que tiveram aprovação. Entendi. Agora, traz isso para o lado espiritual. Entendi. As escolhas que Deus permite e as coisas que Deus aprova. O que você acha que vai dar mais certo? As que Deus permite e que Deus aprova. Aprova, né? Porque a aprovação tem investimento de Deus. É. Vai que eu estou junto contigo. A permissão, as escolhas vão te fazer se dar mal. Que aí vai, o mas é tu que vai. Está lá em Lucas 15, o filho pródigo. O filho pode sair com a aprovação ou com a permissão do pai? Permissão. Qual foi a consequência disso? Lamaçal, lama. Comer lavagem de porco. Ficar na lama lá com os porcos. Se ele tivesse a aprovação do pai, ele não ia chegar naquele nível. Porque a conexão. Quando você quebra a conexão. Exato. Muito bom te ouvir, cara. Muito bom te ouvir. E assim, agora pra gente encerrar, manda uma mensagem para quem vai ouvir, uma mensagem da tua trajetória, vamos quase que um versículo que te define, uma palavra que o senhor quer dizer hoje, que talvez não teve a oportunidade de falar ainda. O senhor pode ir. Eu gosto, uma passagem que eu gosto muito, que é Romanos 12:2, né? Então, se a gente... hoje eu estava conversando com minha esposa e estava falando isso. É impossível gerar resultados diferentes sempre fazendo as mesmas coisas. Então, para chegar no nível de crescimento e mudança, então eu falo para quem está querendo progredir, subir de nível, né? Muda o modelo mental. Conecte com pessoas que fazem você pensar diferente. Quebra essa bolha, né? O conceito de desenvolvimento desenvolver a quebra do padrão atual, né? Você tem que romper aquele ciclo vicioso e padrão repetitivo para você enfrentar novos desafios. E o que é o desafio? O desafio é tudo aquilo que você não é capaz ainda de fazer. A habilidade é uma capacidade adquirida. Então, ter habilidade eu sei fazer. Desafio é aquilo que não tem habilidade ainda. Então, para poder desenvolver novas habilidades na sua vida, tu precisa enfrentar novos desafios. Então, para quem quer crescer, hoje, né, administrar 2 empresas, construir um negócio, a gente tem uma oportunidade e um reconhecimento profissional. Mas nesse nível, eu quero expandir minha empresa. Então, essa expansão é novos desafios. E para desenvolver esses novos desafios, eu preciso mudar a mentalidade. Então, por isso que eu não paro de estudar. Por isso que eu procuro conectar com as pessoas que têm uma experiência, uma vivência e uma ótica e um modelo mental diferente do meu, para que eu possa subir. Olha, eu preciso estar no mesmo nível mental dessa pessoa para que eu consiga fazer o que ele está fazendo. Não, estão entendendo o que eu estou falando? Claro. Então, assim, é essa palavra do mindset, de uma mentalidade, mas trazendo para o lado espiritual, que Paulo fala para não conformeis com este mundo, tá? E isso dentro da aplicação pessoal, é que eu não posso ser só qualquer um, eu não posso fazer o que todo mundo está fazendo. Como empresa, como pastor, a referência de um cristão sempre vai ser Cristo. Então, o nosso regulador ético e moral, né, de valores, tá na palavra. O padrão é outro. E aí, por isso a importância, e ninguém sabe tudo, e ninguém vai fazer tudo correto, mas a palavra de Deus nos norteia. E o Espírito Santo é que nos guia. Então, a essência é essa. Agora, um cara tão sábio, nós vamos para a parte mais engraçada da conversa, que é a parte da dinâmica. Você vai responder umas perguntas rápidas, sem pensar muito. Tá bom. Tá bom? Mas desde já eu quero agradecer por esse bate-papo rápido, mas por compartilhar um pouquinho da tua vida, que é o Marcelo Simões,
e por compartilhar tanto conhecimento, mas por se dispor, né, se disponibilizar para estar conversando, gravando esse vídeo, porque eu tenho certeza que esses testemunhos e tudo que o senhor contou, eu tenho certeza que alguém de repente está passando por alguma fase, alguma etapa que o senhor passou, e essa pessoa vai ser edificada e, como o senhor disse, não se conforme, né? A pessoa não vai se conformar, vai mudar o pensamento e vai para cima. Vai crescer com Cristo, vai ser edificada e até talvez não conhecendo Cristo, vai começar a conhecer esse Cristo que transformou a vida do Marcelo Simões, né? E eu tenho certeza que ela vai ser edificada e transformada. Então eu quero desde já agradecer. Obrigado aí por se dispor. E agora nós vamos para a dinâmica e vamos ver como é que ele se sai. Café ou chá? Chá. Refri ou suco? Suco, que é água. Peixe ou churrasco? Churrasco. Churrasco. King James ou Almeida? Almeida é a referência. Digital ou física? Hoje, digital. Livro ou filme? Livro. Livro. Mas eu gosto de filme também. Apple ou Samsung? Experiências novas com a Apple. Então, Apple. Corinho ou worship? Worship, eu gosto. Os dois. Cantar ou pregar? Hoje pregar, mas eu gosto de cantar também. Gosto de cantar? Ensinar ou pregar? Ensinar. Ensinar. Porque a pregação é conhecida. Louvor preferido? Ai, aquilo que tem que ser cristocêntrico. Que coloca, que exalta ele. Isso é o que mais ouço e é o que eu mais amo. Lugar preferido? Ai, gosto daqui. Gosto de Floripa. Versículo que te define? Eu gosto de Romanos 2 mesmo. E o versículo é o 12? 2. É isso aí. Respondido aqui a dinâmica com o pastor Marcelo Simões. Já sabem, se inscrevam no canal, deixem seus comentários o que acharam aí. Curte aí, envia para a pessoa que você ama, envia para o máximo de pessoas que você conseguir para que você seja edificado e ela também. Um abraço a todos e aí está o episódio do pastor Marcelo Simões. Obrigado, Deus abençoe e até a próxima. Show de bola! Obrigado.